Fala, meus amigos, eu sou o João e esse aqui é o meu, o seu, o nosso Bar da Costa Leste. E no vídeo de hoje a gente vai abordar a nossa liberdade, né? Por que tanta liberdade nos deixa ansiosos? Acontece com você, meu querido? Ou só acontece comigo na minha vida isso daí? É, a gente sabe, né, que a rotina, o dia a dia nos impõe aí uma correria, uma presteza, né, uma prontidão a todos os ocorridos, acontecimentos e situações que nos são aí impostas no nosso dia a dia. E a gente acaba criando ali um certo sentimento de opressão. Não que não exista, tá? Em vários pontos existe sim. Mas a gente começa a alimentar um desejo por uma liberdade, por mais liberdade, essa que é a bem da verdade, né? É o sonho de todos de ter uma independência financeira, ao qual não precisa estar subjugado a um patrão, ou uma independência geográfica, que não precisa estar subjugado a uma determinada legislação, e assim por diante. A gente sabe que o ser humano é um bicho que seus desejos e vontades não terminam nunca. Mas sobre esse nosso tema de hoje, o que a gente vai se aprofundar de verdade? Né? É aquele tema, o famoso ali dilema do cachorro preso, né? Aquele cachorro de quintal. Então tá ali o cachorrinho ali, aí passa outro cachorro na rua, ele vai na grade e fica latindo pra caramba. Passa o carteiro, ele late pra caramba. Passa o caminhão do Mercado Livre ali, ele late pra caramba e tal, tal, tal. Por um descuido do proprietário, do dono dele ali, ele abre o portão, o dono da casa abre o portão eletrônico, e quando o cachorro se vê, ele tá com aquele universo inteiro que ele sempre desejou adentrar, vamos dizer, à sua disposição. E no caso concreto, quando a gente vai ver, quando ele vai para esse mundo, ele encontra ali dificuldades, ou porque o cachorro que ele latia era muito maior do que ele, deu problema nesse caso, porque aí o cachorro grande consegue alcançá-lo, ou ele é atropelado na rua, ou muitas das vezes ele nem passa daquela linha do portão, ele fica, quer saber, bicho? Agora ele amansa na hora e retorna para dentro do quintal e não quer saber de liberdade, não. Ele vai lá e avisa para o proprietário que o portão tá aberto lá, rapaz, fecha aquilo lá, porque eu preciso continuar a latir e a minha rotina do dia a dia. E a gente vê que nas nossas vidas acontece muito disso, muito disso. É o famoso que o Olavo falava, cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. E na minha vida eu já presenciei muitas vezes isso, e vou te ser sincero, eu tenho uma necessidade constante de rotina. É óbvio que a gente precisa de um momento de descanso, um momento de férias, aproveitar de uma forma mais tranquila um final de semana, extravasar às vezes que você está precisando também, mas via de regra a rotina é uma bênção, porque ela te impõe certos limites e também te deixa mais planejável, vamos dizer assim, não é mesmo? Então, aquele sonho juvenil de liberdade, quando você vai maturando um pouco seu comportamento, a sua mente, a sua inteligência, os seus hábitos, você vai ver que você não anseia tanto mais, ou ao menos aquele tipo de liberdade, que usualmente até se confunde com uma certa libertinagem, a ideia que a maioria das pessoas tem de liberdade, né? Uma ausência de lei, uma ausência de hierarquia, uma ausência de ordem te entrega de mão beijada ao caos.
E quem já entrou e passou por uma situação caótica, uma situação que você não tem qualquer controle, qualquer previsibilidade daqueles eventos, sabe o quão terrível é estar nessa situação. Então, a gente, por mais que deseja mais autonomia de uma certa forma, estamos longe de buscarmos a autonomia completa. Uma outra frase importante também que me vem à cabeça nesses momentos é que Deus faça em mim a vontade dele, faça a vontade dele na minha vida e que não me conte para que eu não estrague. Isso aí também o professor Olavo falava muito e é interessante, porque muitas vezes a gente acredita com o nosso conhecimento e visão momentânea, que muitas vezes é limitada, que sabemos o melhor para nós naquela dada circunstância. Mas com o passar de pouco tempo, às vezes, a gente já reúne elementos ali que nos mostram muitas vezes que nós não tínhamos sequer noção, a noção necessária ao menos, para tomar a melhor decisão em muitos momentos ali da nossa vida que a gente fez decisões, né? Que nós fizemos ali atribuições, tomamos uma medida, uma atitude diante de um fato. E isso se torna cada vez mais recorrente. Claro que nós vamos ali abastando e procurando nos aperfeiçoar com todos esses pequenos erros, que claro, existem erros que são graves e que não devem ser cometidos, mas tem erros que são pequenos ajustes que você vai vendo que seria uma adequação na mesma conformidade de decisão, entretanto de uma forma um pouco diferente, de uma maneira a ser implementada um pouco mais eficaz, um pouco menos dolorosa, vamos dizer assim. Então a gente sempre está em constante aperfeiçoamento. Essa que é a grande mensagem, digamos. Então, nesse aspecto de hoje da liberdade, me veio muito uma conversa que eu estava tendo recentemente com os amigos aqui, e foi colocada aquela ideia do casamento antigo, né, que foi visto sim pela sociedade moderna como um entendimento opressor, mas que eu vejo muito por um lado diferente. Eu vejo até um lado benéfico e poético nessa situação da qual os pais impunham casamentos aos filhos. Porque se a gente imagina, claro, a gente sabe que sempre existirão distorções e sempre existirão problemas em todos os tipos de sociedade, em todos os tipos de decisões humanas. O que nós vamos fazer aqui é um exercício sobre um aspecto desse tipo de questão. Imaginemos que o jovem está chegando ali na idade dele de ter um relacionamento, certo? Os pais, constatando essa realidade, já irão, através da sabedoria, que também na teoria, digamos assim, ou podemos pensar que na possibilidade, não é nem possibilidade, é na probabilidade, a probabilidade de os pais terem mais conhecimento a respeito de relacionamento do que o filho é muito grande, não é mesmo? Então, a lógica sendo essa, eles terão maior maturidade e maior sabedoria de buscar para o filho uma esposa ou um esposo que corresponda àquele tipo de criação, de cultura e de visão de mundo que aquela família pretende expandir e perpetuar ao longo da sua existência. Então, muitas vezes, esses pais estariam numa condição muito superior ao filho para tomar esse tipo de decisão, enquanto o filho poderia apenas por uma paixão momentânea, por um encanto,
ou através da pequena consciência que naquele momento ele tem, achar que está acertando e depois verificar que não passava ali de uma ilusão ou de uma decisão que foi tomada de uma forma muito precipitada. Como a gente vê hoje inúmeros casos que os relacionamentos estão cada vez mais líquidos, dissolvíveis, vamos assim dizer, né? O indivíduo casa hoje e amanhã está se divorciando, e isso não é brincadeira, que existem casos reais mesmo desse tipo, não é mesmo? Então, e a gente vê, foi dada a liberdade que ele tanto pedia. Agora, de que adianta essa liberdade para uma pessoa que não tem ainda a maturação de exercê-la da melhor maneira possível? Claro, aqui a gente está trazendo um ponto de vista a respeito dessa questão de indicação pelos pais do casamento, mas pode ser aplicado para todas as coisas. Quando a gente vai fazer mais ou menos o exercício que Platão fez ali na República, que é como seria um estado ideal. É óbvio que Platão está ironizando, ele não está falando pegue um estado real e faça isso. Não é a intenção. Tanto que ele mostra depois ali do meio para frente do livro, que até não existe muito bem um modelo de governo que seja o mais adequado, porque um vai ensejando o outro e outro e outro, como se fossem um ciclo, e um pior do que o outro, que vai e aquilo ficaria eternamente variando entre um e outro. Ou seja, a nossa vida é um pouco disso, né? A gente nunca vai ter aquela condição plena de certeza. Nunca teremos uma liberdade absoluta sobre nossas ações, mas o que vale? O que vale é você ter uma boa proporção e saber aplicar ela da melhor maneira possível naquele teu caso concreto. Observando e vendo muito na minha vida, me diz aí como é que é na tua também, se você vê dessa forma e também vivencia dessa forma, a liberdade muitas vezes é prejudicial para a minha inteligência, muitas vezes para o meu convívio com as pessoas, muitas vezes para a minha profissão, para o meu convívio profissional também. Aquele excesso de liberdade me traz distrações, me traz prorrogações, vamos dizer, procrastinações, ao qual, se eu tivesse num momento adequado ali de rotina, eu não teria tanta dificuldade de lidar, né? Eu vejo muito quando eu saio de férias, principalmente, eu vejo bem assim, eu venho da minha rotina de trabalho convencional e entro em férias no dia 1 das férias. Eu já atraso o almoço, já faço aquele almojanta, aí acabo dormindo um pouco mais tarde, o que resulta em acordar um pouco mais tarde. Aí os meus horários já não batem muito com o da minha esposa, porque ou ela dormiu mais cedo e vai acordar mais cedo e eu dormi mais tarde, acordaria um pouco mais tarde, ou vice-versa. E aí já fica uma coisa meio assim. Claro que é uma delícia e é necessário para todo mundo, mas o que eu quero dizer, depois de poucos dias num período de férias, eu já começo ali a interiorizar uma saudade daquela minha rotina de poder estar de volta aquele dia a dia, o cara e crachá, do almoço ao meio-dia, sabe? Então a gente vai vendo o quanto a ordem é importante na nossa vida e o quanto essa liberdade excessiva, que aí podemos chamar de libertinagem, ela nos destrói no final das contas, ela retira a própria capacidade nossa de reconhecer a ordem, ou seja, de reconhecer qualquer possibilidade construtiva. Porque se você não tem um status quo, um planejamento, um início de toda uma aquisição de matéria-prima e de ferramental para que você inicie aquela realização da empreita, você jamais vai começar a empreita e você acaba virando um sonhador do mundo livre ideal e, no caso prático, se torna um peso morto que não faz porcaria nenhuma. Ou, no outro caso, você se torna uma pessoa que, sabendo sim
que existem compromissos, existem obrigações e existem toda uma carga que você vai ter que carregar, você se torna cada vez, de certa maneira, mais livre, porque você verifica que você pode sim solucionar, às vezes pode solucionar de diversas maneiras, às vezes você já cria uma tecnologia de delegar determinada função, você já sabe instruir pessoas, porque primeiro você aprendeu a fazer, depois você já adquire a capacidade em seguida de instruir outras pessoas a fazerem. Assim, quando você vai ver, a tua equipe começa a ampliar, a tua capacidade começa a ampliar, isso para a empresa, isso para dentro do lar, isso para a sua vida pessoal, isso para a sua vida com Deus. Então, a mensagem de hoje fica em torno principalmente daquela frase que o Olavo tanto falava ali, e nas aulas dele eu sempre via ele comentando, nunca tinha parado muito para perceber o que ele falava, há poucos anos eu comecei a entender melhor isso e a verificar isso mais na minha vida, que é sim, cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. Tá bom, meus amigos? Essa era a mensagem de hoje, vai um vídeo mais curto. Se você está gostando do canal, gostando do nosso conteúdo, lembre de enviar para aquele teu amigo, lembre de fazer um comentário a respeito do vídeo, sugerir um tema e vamos começar a trocar mais ideia, pessoal. Vamos fazer isso aqui andar, caminhar, tá bom? Conto com vocês, um abraço e até a próxima.